Muito boa tarde a todos e a todas. Está começando mais um LCD em Movimento. Hoje, de volta às ruas, né? Fazia tempo que a gente não fazia o programa nesse formato. Então hoje a gente vai ter uma dinâmica também diferente, né? Outras vezes que a gente fez o programa nas ruas, a gente conversava com as pessoas. Hoje a gente vai fazer um misto de um debate, de uma conversa com alguém que estuda o assunto há muito tempo e também vai, ao lado disso, conversar com pessoas que estão passando aqui na rua para ver o que elas têm a dizer sobre esse tema. O tema de hoje, fake news. Precisa falar muito sobre a urgência e a necessidade desse tema no contexto que a gente está vivendo. Bom, então a conversa que a gente vai ter é com a Mônica Chaves, jornalista que estuda cultura digital há 18 anos, foi professora de cultura digital da Cândido Mendes e hoje trabalha pela ECOAR, Educação para a Mídia, e que promove cursos. Acho que ela pode também apresentar o projeto dela. Tudo bem, Mônica? Tudo bom. Microfone. Genial essa ideia da gente Microfone. vir aqui pra rua falar disso, porque realmente, como você falou, é um tema urgente e abrange vários aspectos da nossa vida social, mas agora nas eleições realmente ele ganhou um peso, né, muito grande. Acho que vai ser uma experiência bacana. Estou super animada, vamos ver o que dá. Então tá, eu te faço uma primeira questão então, Mônica. Fake news são de fato notícias falsas? É essa a tradução que a gente poderia fazer? É correta essa exposição de que fake news são notícias falsas? E se são notícias falsas, quer dizer, falso é o oposto de verdadeiro, né? Então eu te lanço a questão, que é uma questão que foi lançada pelo professor Mark Schneider hoje no evento do Emerge hoje de manhã. Ele faz a seguinte questão: bom, mas se fake news são notícias falsas, como é que a gente a falsidade, o oposto da verdade, como é que a gente pode questionar a falsidade de uma notícia se a própria ideia de verdade ela está em xeque? Hoje se fala muito mais em narrativas do que em verdade. Quer dizer, a própria ideia de verdade, há muitas dúvidas sobre isso. Então, como é que a gente pode questionar a falsidade ou não de uma notícia diante desse contexto em que a própria verdade é colocada em dúvida? Olha, é exatamente por conta do fato de que verdade é um conceito muito mais filosófico do que do nosso campo da experiência, né? Verdade, quando a gente fala em verdade, a gente associa, né, mentalmente a uma questão mais assim, conceitual do que propriamente da nossa vida cotidiana. Então, justamente por isso, a gente prefere trabalhar com a oposição fato versus ficção e não verdadeiro versus falso. Porque o verdadeiro versus falso vai para esse campo do pensamento. E o fato versus ficção está no campo da experiência, está no plano da nossa experiência cotidiana. Então, sim, fake news é um termo que eu acho que no uso corrente a gente já não faz sentido lutar contra ele já ganhou, aí tá na boca do povo, né? Eu costumo brincar que assim, fake news virou um sinônimo quase de mentirinha, pega na mentira, né? Você pergunta pro menino, vem cá, lavou a mão antes de almoçar? Ele fala, lavou nada, olha a fake news aí. Já tem um sentido que tá aí no senso comum. Então, não me oponho necessariamente a usar o termo fake news, ainda mais aqui agora na conversa que a gente vai ter com as pessoas, né? Mas no sentido de um conceito, academicamente falando, eu prefiro trabalhar com a ideia de desinformação. Até porque desinformação é um conceito mais amplo do que somente notícias falsas ou falsificadas.
importante a gente dizer isso. Quando você está falando de fake news, você está falando, em geral, de uma informação que foi deliberadamente falsificada e que está circulando com algum objetivo. Pode ser um objetivo tanto político, um grupo político que rivaliza com outro grupo político e que quer acusar alguém de alguma coisa, ou que quer ter algum ganho político com isso. Mas a maior parte das fake news, na verdade, não são sobre política, são sobre saúde, são sobre fofoca de celebridades, são sobre outros temas. E elas têm outro objetivo que não é exatamente esse de ganhar alguma coisa subjetiva, mas é um ganho financeiro que está por trás. Quando você tem muito clique numa notícia, você ganha dinheiro com isso, né? Esses caras que criam sites, então assim, tem a história dos adolescentes da Macedônia que contribuíram para o Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, porque eles descobriram que os views, né, os cliques dos americanos valiam mais dinheiro do que os cliques de um russo ou de alguém do leste europeu. Então eles começaram a ganhar dinheiro com isso, eles começaram a fabricar notícias em inglês, circular em sites que começaram a, enfim, ser popularizados lá e ganharam dinheiro realmente com isso. Então tem vários tipos de objetivos associados a esse ambiente da desinformação e tem também várias características, tem coisas diferentes que caracterizam isso que a gente chama genericamente de fake news. Então assim, se você quiser mostrar aqui, ó, não sei se dá pra ver. Isso é uma matriz que foi criada pela maior especialista no assunto no mundo, que se chama Claire Wardle. Ela é de uma agência de verificação chamada First Draft. E ela criou essas categorias da desordem da informação. Desordem da informação também é um termo que eu acho que descreve mais precisamente, né, mais realisticamente o problema que estamos enfrentando, que é muito além de uma outra notícia falsa. A gente pode ter sátira circulando como se fosse verdade, a gente pode ter informações descontextualizadas, muitas coisas que são verdades. Vou dar um exemplo. Circulou uma foto, essa eu nem vi propriamente, mas eu sei que circulou uma foto do candidato Haddad numa Maserati dourada, enfim, num carro de luxo dourado, dizendo que o carro era dele. A informação é verdadeira, a foto não é uma foto montagem, a foto aconteceu de verdade. Ele estava numa Maserati dourada, só que o carro não era dele. Então a informação foi tirada de contexto, ele estava num evento, enfim, de Fórmula 1, não sei de quê, de carros, alguma coisa, um evento automobilístico, salão do automóvel aí da vida, tiraram a foto e a foto foi tirada de contexto. Então você dizer que essa é uma notícia falsa, não descreve exatamente o que aconteceu ali. O problema ali não é que seja falso, porque a foto não é uma fotomontagem. Agora, tem também, inclusive, isso, tem as fotomontagens, tem até vídeos que podem ser manipulados de várias formas. Hoje a tecnologia introduziu aí vários novos desafios para a gente interpretar se uma notícia é verdadeira ou, enfim, factualmente verificável. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, é a gente sair desse lugar, dessa discussão entre verdadeiro e falso e entrar numa discussão entre fato ou não fato, aconteceu ou não aconteceu. Acho que é por aí. Tá bom. Será que a gente tenta começar a conversar com as pessoas? Vamos. Vamos tentar abordar as pessoas e ver o que elas têm a dizer sobre esse tema. Beatriz, acho que você podia ajudar a gente nisso. Assim como eu já vi. Ver algumas pessoas que topem falar um pouco sobre fake news. Vamos fazer uma primeira tentativa aqui com essa senhora. Senhora, por favor. Pode vir aqui conversar um pouquinho. Chega só um pouquinho rapidinho. Esse aqui é um programa da UERJ, programa de transmissão viva, um programa sobre fake news. Você pode conversar só um pouquinho sobre isso? Sim, rapidinho. microfone. Você já recebeu alguma fake news? Várias? Como é que você descobriu que era fake news? Porque é muito sem propósito. O que está escrito ali, na cara que não tem propósito nenhum. Você desconfiou logo pelo conteúdo da notícia? Sim, claro, sim. E o que você... Da onde que veio isso? Através A das maioria, redes sociais. Das redes sociais? Sim. Mas você sabia a pessoa que te enviou? Conhecia? Olha, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não leem o conteúdo, né? Elas repassam aquilo que elas recebem. Então, muitas das vezes, elas recebem uma notícia falsa e saem publicando. Sem saber. Sem saber.
saber se é verdade ou não. E quando você recebe uma fake news, que você vê que é uma fake news... Marcelo. Microfone? Você falando. Ah, quando você recebe... Eu esqueço que eu tô falando também. Quando você recebe uma fake news, o que você faz? Olha, dependendo logo da chamada, quando eu percebo que aquilo não é correto, eu nem continuo lendo, que me incomoda, né? E alguma coisa que te deixa contrabalançar, você lê e você analisa, mas eu não repasso. Não. Mas também você chega a reclamar com a pessoa que te enviou, falar alguma coisa? A pessoa, ou até procurar a fonte correta e mandar para a pessoa a fonte correta da notícia que não era verdadeira. Tá bom, muito Tá, obrigado. nada, Bom boa almoço. sorte para você. Obrigada. Mônica, acho que ela... O que você acha disso? Eu acho, assim, ela falou uma coisa interessante, que assim, ela, na dúvida, ela prefere, ela nem termina de ler e, consequentemente, não passa adiante, né? Isso é um primeiro passo, eu acho. A gente tem uma coisa até que todo mundo certamente já viu, um hábito das pessoas que navegam em redes sociais ou em WhatsApp da vida. O WhatsApp virou quase uma rede social no Brasil, né? O nosso padrão de uso do WhatsApp é bem diferente dos outros países. Podemos falar um pouco mais disso depois. Mas enfim, o que ela falou eu não passo adiante, não leio. E geralmente as pessoas fazem o contrário, elas mandam assim, não sei se é verdade, mas na dúvida estou compartilhando. E não, gente, olha só, na dúvida a gente não compartilha. Essa é a regra número 1 para lidar com o caos informacional em que estamos imersos. A gente não pode compartilhar, porque o que acontece? Quando você começa a ter um volume de informações altíssimo, a gente recebe um volume de informações que já gera, inclusive, alguns transtornos mesmo, né, de excesso de informação. E isso deixa a gente com uma capacidade menor de tomar decisão. Acho que a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas acho que o primeiro ponto é esse. Na dúvida, a gente não compartilhar. Então vamos conversar aqui com mais uma pessoa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, a gente está fazendo um programa sobre fake news. Você já recebeu uma fake news? Acho que todo mundo já recebeu, né? O grupo no WhatsApp. Tem recebido muitas? Sim. Acho ruim porque prejudica, né, a identidade do candidato e acaba queimando, distorce as notícias. Enfim. Você sabe de onde que vieram as fake news que você costuma receber? De internet. Internet. Pelo Facebook, pelo Zap? Os dois. Os dois. Você tem usado mais o Facebook ou o Zap? Eu tenho usado os dois. E eu vejo mais no Facebook. E como é que você percebe que é uma fake news? Quando você olha a notícia? É complicado, né? Mas eu acho que quando meio que está queimando muito o candidato, com informações que eu desconheço, que a gente tem que pesquisar. Todo eleitor tem a obrigação de pesquisar antes de tomar qualquer decisão. E o que você faz quando você recebe uma fake news? Eu não dou importância. Mas você fala alguma coisa com quem te enviou, você deixa passar, assim, o que você faz? Eu não, eu ignoro. Ignora, deixa pra lá. Mas repassa, não? Algumas vezes já passei, que a gente, sei lá, acredita. Mas você repassa achando que era verdade, depois você descobre isso? Isso. E quando você descobre que é mentira? Você corrige, manda uma mensagem? Não faço nada. Não faz nada também. Tá bom, muito obrigado, viu? Nada. Obrigada. Vai sair em que página mesmo? Laboratório de Comunicação Dialógica. Tá. Procura lá UERJ. e vai da UERJ. Ok. LCD UERJ. Vai ficar gravado lá. Assiste o programa depois. Então, viu? Acho que tem muita gente que fica com vergonha, né? Depois que passou a notícia falsa, de se retratar e falar, olha, foi mal, passei uma notícia falsa. E aí deixa rolar e a mentira vai ganhando perna, né? Pois aqui foi legal que ela falou de duas, acho que as duas, quando a gente pensa assim, redes sociais, né, aqui no Brasil, pelo menos a gente pensa rapidamente em Facebook e WhatsApp, então a gente acaba falando muito desses dois, né?
Só que existe uma diferença entre eles, que é o seguinte: o Facebook, por mais que seja uma plataforma em que a gente pode postar somente para os nossos amigos, e é uma rede social na qual você precisa se inscrever, ela não é um site, né, que está aí aberto para todo mundo. Mesmo assim, ela é uma plataforma que ela é visível, ela é monitorável. As pessoas podem ver as discussões que estão acontecendo no Facebook e muita gente, inclusive, monitora. Você tem o professor Pablo Antelado da USP, que tem um monitor do debate político nas mídias digitais. Você tem gente no Espírito Santo, gente em Minas, enfim, a gente está aí na meio acadêmica, a gente sabe que tem um monte de gente monitorando o que acontece no Facebook, porque ele é monitorável, mesmo sendo uma coisa, digamos, sei lá, semi-aberta. Agora, o WhatsApp não, o WhatsApp é fechado, por definição, ele é um ambiente fechado, são grupos fechados, com mensagens que são criptografadas de ponta a ponta, então não dá para monitorar o que acontece no ambiente do WhatsApp. Então, quando você começa essa questão de desmente ou não desmente, corrige ou não corrige, no Facebook isso é um pouco mais fácil de fazer, até porque o Facebook tem uma questão do próprio algoritmo do Facebook, que é uma coisa que a gente fala muito, mas pouca gente sabe o que significa isso na prática, né? O algoritmo nada mais é que um conjunto de instruções que um sistema define, enfim. Então, o algoritmo do Facebook, ele define o que vai ser exibido para as pessoas e o que vai ser menos exibido a partir de coisas que ele aprende sobre cada um de nós, sobre o nosso perfil de navegação. Quando você consegue denunciar uma notícia falsa para o Facebook, ele para de exibir isso, ou ele reduz a exibição, isso passa a ser menos, a divulgação consegue ser um pouco contida, ele pode não apagar aquilo, né, a imagem, mas ela não vai aparecer no feed de notícia de ninguém. Então, você consegue conter um pouco. No WhatsApp, isso é, assim, hoje, com as ferramentas que existem hoje, é virtualmente impossível, não dá para conter muito. Então, assim, a gente fica um pouco refém, realmente, do que acontece, dessa coisa de as coisas estarem circulando e a gente não ter muito como segurar, até pela relevância que o WhatsApp ganhou no cenário hoje no Brasil, né, de navegação, de redes sociais. E aí o que ela diz, às vezes a pessoa passa, depois descobre, mas não tem muito o que fazer. Nesses casos, assim, eu acho que no WhatsApp não tem realmente muito jeito. No Facebook, o que eu acho que, assim, quando você descobre que uma coisa não é verdadeira, é importante você apagar. Você mesmo deletar o seu próprio post. Mesmo que você coloque antes um aviso, gente, descobri que era falso e estou deletando, pode deixar um tempinho lá e depois tirar. Porque a imagem tem muita força, então mesmo que você escreva só, é falso, mas deixa a imagem continua sendo exibida e aparecendo. E isso perpetua esse ciclo aí da falsidade, né, vamos dizer assim. Bem, temos aqui mais Vamos dar uma umas pessoa andadas para aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Nós somos do LCD Movimento, um programa de transmissão ao vivo, e que hoje está tratando do tema fake news. Você já recebeu uma fake news na sua vida? Já recebi algumas, em especial nessa campanha eleitoral. Tem recebido muitas? Tenho recebido pela rede minha, não de ativistas, mas de uma rede mesmo, de familiares. Como é que você identifica uma notícia falsa? Ai, cara, com as referências, se tem referência, se não tem. Se tem referência, se não tem, se é absurdo ou não, né? Porque em geral elas são notícias, matérias absurdas, né? Mas eu acho que tem a ver com o processo que a gente vive. Eu acho que a gente vive uma guerra mesmo. Eu acho que tem um tipo de golpe que está se dando em toda a América Latina. Tem um formato no século XXI. Tem um conceito, inclusive, elaborado em estudo, que é o conceito de guerra híbrida. E as fake news, elas estão no contexto de guerra cultural. E no Brasil isso está tendo impacto, né? De uma mudança do ódio, da intolerância, que não tem nada a ver com o povo brasileiro, mas você tem uma mudança de comportamento social, você estimula uma mudança de comportamento social para você ter uma implementação de um sistema, de um regime autoritário, né? De um neoliberalismo radicalizado.
e não tem nenhuma mediação de trabalho, que quer acabar com os direitos trabalhistas. Então eu acho que é muito grave o que a gente está vivendo. Eu acho que as fake news elas devem ser contextualizadas nesse ambiente, porque senão vai virar um episódio, e ela não é um episódio, é uma coisa grave, uma guerra cultural, que tem quem financia, inclusive. Trump tem o representante do governo Bolsonaro hoje. Então eu acho que se a gente não localiza nesse contexto, a gente pode cair no erro de minimizar o problema, que é imenso, que é gigante. E quando você recebe uma notícia falsa, o que você faz? Cara, eu não passo adiante, mas agora está tendo várias redes de denúncia, a gente está tentando denunciar, né? Para os lugares que surgem como possibilidade de denúncia. Mas pouco além disso, sabe? Assim, acho que o primeiro passo é não repassar, né? O outro é bater boca com quem mandou, também tem isso, né? Tirar a baixada de boca, entrar com umas farpas e tal. Mas é isso, né? Estamos lutando aí. Você tem tido bons resultados aí nessa guerra, nesse Cara, debate? médio. As pessoas estão cegas. As pessoas estão... É uma lavagem cerebral, mas é inexplicável. As pessoas reproduzem o discurso que elas recebem e elas, tipo, não existe o kit gay. Gente, o kit gay não existe. Pelo amor de Deus, gente, ele não existe. Fala, vai na escola do seu filho e pergunta, cadê a porra do kit gay? Mas vai na escola do Onde filho, que né? tá? É bom que vá. E aí a pessoa diz, não, mas aí o cara disse pra mim assim, não, mas sabe o que foi? É que a denúncia do Bolsonaro impediu que chegasse a algumas escolas. Aí é demais. E a As pessoas não Venezuela? querem acreditar. Não, a Venezuela, aí eu faço uma coisa feia, gente. Eu não sou contra a Venezuela, pelo contrário. Cada povo sabe aí como se resolve sua vida. Mas eu digo, vocês querem fazer a Venezuela, cara. Quem quer dar arma aí pra todo mundo, fazer o Brasil uma guerra civil, vocês que vão fazer a Venezuela. Então, esse argumento aí foi bom. E o outro argumento bom que a galera corre é quando vem falar de não sei o que, de ladruagem. Eu falei assim, mais bonito mesmo é eleger o Alexandre Frota, aquele pederasta. A galera para, vai embora, muda de discurso. Porque é isso, né, cara? A galera, entendeu? Difícil, gente. Tá difícil, tá duro, mas tem que lutar. Vamos lá. Tá bom? Valeu. Boa Tá bom, sorte. obrigado. Muito viu? obrigada. Então, Pronto, fala com ele. Vamos conversar com mais uma Aqui. pessoa, depois eu comento a guerra que ela falou, que é interessante. boa tarde. Como é que o senhor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, tô vendo aí já o candidato da sua preferência. Parabéns pelo seu candidato. Muito obrigado, parabéns para você também. Então, você aí nessa eleição, mesmo fora da eleição, enfim, você tem recebido muita notícia falsa, já recebeu alguma? Olha, infelizmente sim. Muito. Algumas assim, inacreditáveis. Não sei como que tem pessoas ou robôs preparam, produzem aquela matéria tão absurda, é inimaginável que alguém se proponha a fazer aquilo. Pois é, essa história do robô, eu vou pedir pra Mônica explicar isso pra gente. Eu não sei direito como é que funciona. Você sabe como é que funciona o robô, mas não sabe? Não, só sei que existe exércitos e trabalham pelas nuvens. São algoritmos matemáticos que decupam e reproduzem aos milhares uma determinada mensagem. Agora, a explicação mais técnica, eu não sei. Agora, eu sei que tem empresas, e empresas que já vêm atuando já há bastante tempo, como foi a denúncia agora da Cambridge Analytics, que se especializou nisso, não é a única. Essa é a que dizem, né, que trabalhou nas eleições lá nos Estados Unidos e que já tem várias denúncias que está atuando aqui no Brasil há pelo menos 5 anos. Agora, só agora que ela apareceu com toda a sua plenitude. Ou seja, existe o robô, mas por trás do robô existe o indivíduo que tem um determinado objetivo. Um caso muito específico que o nosso país acabou 2 vezes. Pois é. Você está achando que desse jeito que as coisas estão, essa eleição pode ser considerada legítima? Olha, essa é uma pergunta muito difícil.
Eu acho que é muito difícil, mas eu vou arriscar uma opinião. Eu acho que nesse momento agora não tem como as pessoas não terem opinião. A minha opinião é o seguinte: se eu estou participando do pleito, e independente de eu ter alguma informação anterior, de ter algum conhecimento anterior de que poderia ser desta maneira, baseada em mentira, baseada em fake, baseado num absurdo poder econômico que não aparece como apareceu nas outras vezes, mas nós sabemos que está operando, eu não tenho como no final dizer que é ilegítimo. Eu estou participando, não de que não está nisso. Essa é a minha opinião, mas é a minha opinião particular. Não é de nenhuma instituição, de nenhum grupo político, é a minha opinião. Não vou fazer igual o outro, que diz que se perder as eleições é fraude. É fácil. E é esse ciclo que nós temos que buscar interromper nesse processo. E eu aproveito para dizer que o Brasil só vai conseguir ser o Brasil que eles propõem ser, o que alguns de nós propomos que seja, um país forte, um país que fosse chamar-se decente, que garanta a soberania, a qualidade de vida para o seu povo, se passar por esse processo. Esse processo que nós estamos passando, apesar de ser muito doloroso, de ser muito perverso, de ser cruel, era um processo que nós tínhamos que passar para entender de fato o que é o Brasil, para mexer naquilo que tem de mais redondo, naquilo que tem de mais escondido, mas que todos nós no dia a dia encontramos isso. Então é melhor que esse chamar de sentimento apareça às claras, para que todos vejam e a partir daí façam opções. Se querem isso, se querem isso. Pode ser que vença hoje aqueles que querem isso. Mas isso não significa que os que não querem isso vão deixar de lutar para que isso aconteça. E é bom, nós temos que conhecer, porque é duro, está muito doído. Eu estou perdendo pessoas que eu considerava amigos, quase que de infância, que estudaram primário e ginásio comigo. Mas eu não tenho como concordar com as postagens que eles estão colocando, porque meu limite de amizade, existe uma ética. Não tem como ultrapassar essa ética. Eu não estou falando de opiniões diferentes, ou de uma visão ideológica diferente. Não tem como acreditar, por exemplo, numa foto, um grupo que é chamado de grupo feminista, fazendo um aborto com Jesus Cristo. Sangue para todo lado, uma criança toda cortada. Não tem como, entendeu? Uma pessoa com mínimo de juízo fazer uma coisa dessa. Independente de sua posição política, ideológica, não tem como. Isso para mim é inumano. Eu queria me solidarizar com você, eu cheguei a ficar emocionado, porque está sendo realmente muito duro, né? A gente está, de fato, perdendo amigos, eu estou perdendo familiares. Está sendo muito difícil passar por esse processo, mas eu concordo com você que ele é necessário. Né? Já passou da hora da gente deixar essas coisas acontecerem. Tinha uma hora que ia ter que vir à tona e está vindo. As pessoas estão se revelando quem que elas são, o que elas pensam, de uma forma que até então não tinha sido necessário. A gente conseguia mascarar os problemas, conseguia botar por debaixo do tapete, mas quando a gente está numa situação de vida e morte, não dá mais para fazer isso. Né? Eu tenho falado com as pessoas. Enfim, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Ok. Estamos na luta aí, tá? Claro, claro. O que está acontecendo no Brasil, uma opinião minha, mas também de outras pessoas. Tá? Não é algo específico no Brasil. É um processo que está percorrendo o mundo todo. É uma causa mais abstrata, mais geral, do vista abstrato. Uma fase do capital que é a fase mais importante do capital, que é a fase da financiarização dele. Ele não tem mais para realizar lucro e passar pela fase produtiva. Ele não
tem mais necessidade de mão de obra. Ele pode gerar lucro a partir dele próprio, através do capital usurário, do capital fictício ou da especulação. Só que fazer isso, bem rapidamente, significa você arrebentar estados nacionais. Arrebentar estados nacionais significa você buscar quebrar o capital, no caso do capital, quebrar a resistência da força do trabalho. E aí é necessário para isso o governo de direito reacionário que pregam, inclusive, genocídio, extermínio. O Brasil pode ser o exemplo cabal desse processo. Porque ele pode crescer lá, mas também ele pode dar o seu terceiro salto civilizacional. Nós nos construímos uma nação de um país, apesar da escravidão. Nós conseguimos nos modernizar o país entre os anos 30 e 80, mais cresceu, perdeu o União Soviética. E agora vive esse impasse, esse processo petista que se esgotou, que é necessário um outro, e que nós estamos lutando por esse outro desde 1989. Nós estamos nessa guerra. Parece que o lado de lá está vencendo, mas não vamos jogar a toalha nem entregar os pontos. Até eu, pelo menos, até o dia 28 de outubro, às 17 horas, e se possível até um pouquinho mais, eu estou aí tentando dar minha contribuição modesta. Agora no sapateiro. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Tá? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Mônica, fala um pouco aí que eu não estou conseguindo. Muita coisa para comentar, né? Na verdade, assim, eu queria só pegar dois pontos do que eles dois falaram, né? Tanto ela quanto ele. Ela começa falando em guerras culturais, e ele falou de robôs e voltou para essa coisa da guerra. E nessa questão dos afetos, né? Da gente assim, ter essa sensação, e que tudo bem, aqui a gente está falando de uma pessoa que está de um lado, mas tem pessoas do outro lado. Dos dois lados, as pessoas estão tendo essa mesma sensação. Estão perdendo pessoas queridas. Por quê? Porque a guerra informacional, essa guerra de informações, ela realmente é uma tática mesmo. A gente fala, né, existe marketing de guerrilha, existe, enfim. E existe esse conceito de infowars mesmo, que é uma estratégia usada na campanha eleitoral. Essas fake news, né, como a gente poderia chamar, que circulam, elas têm uma linguagem, têm um formato que é um formato que apela ao emocional. E por isso elas provocam essa sensação, a gente se sente impotente, a gente se sente, a gente entra em brigas, como ela falou, eu brigo, eu confronto, eu parto para briga, porque a gente se sente soldados num contexto de guerra. E vamos pensar, gente, para um soldado que está numa guerra, vale tudo para ganhar a guerra. Então, como ela disse, eu não consigo acreditar que as pessoas não percebam que certa informação é falsa. Muitas pessoas percebem que sim, que a informação é falsa, mas elas encaminham assim mesmo, porque elas pensam, não importa, não, talvez não seja um pensamento racional, tá? Mas o sentimento não importa se é verdadeiro ou falso, serve aos meus propósitos como soldado de uma guerra. Então a gente precisa desinvisibilizar este aspecto, nessa característica desta campanha eleitoral, especificamente de 2018 no Brasil, que está sendo contaminada por esse ambiente de guerra informacional, para que as pessoas não se sintam mais soldados. Então, o soldado ele não pensa, ele não é treinado para pensar, ele é treinado para obedecer. Eu tenho recebido várias, volta e meia no WhatsApp, missão de hoje, subir a hashtag não sei das quantas no Twitter. Gente, quem cumpre missão é soldado. Todo o nosso linguajar está voltado para isso. Então, acho que esse é um ponto super importante que a primeira pessoa, né, dos dois aqui que falaram, ela levantou. E que, enfim, é isso. A gente vai ter que passar um pouco por isso, porque a essa altura desta campanha, também como esse senhor agora acabou de falar, tem empresas já atuando no Brasil há muito tempo. Isso já foi construído há muito tempo, né? E
como o WhatsApp é uma plataforma invisível, ninguém viu, a gente não tinha como prever, não conheço nenhum cientista político, nenhum analista que tenha previsto o que aconteceu, o que está acontecendo na campanha eleitoral 2018 no Brasil. Não sei se alguém aqui conhece esse gênio da lâmpada, eu realmente não vi, em lugar nenhum. Então, assim, não vai ser em 3 semanas ou em um mês de campanha que se vai conseguir fazer frente. É um negócio. Se é uma guerra, se a gente está tratando com a metáfora da guerra, se é uma guerra, o outro lado passou anos se preparando e a gente está agora sendo atropelado pelos tanques, tudo bem. Vai fazer parte, não significa que vai perder. É uma batalha, não é a guerra. Vamos tentar então agora se recompor, se reorganizar e começar a entender o fenômeno para poder lidar com ele. Então essa é a primeira coisa que eu queria comentar, essa coisa da guerra. A segunda coisa é ele trouxe a questão dos robôs, né? Então assim, robô, o que é robô? Robô nada mais é do que um processo automatizado, qualquer. Você pode ter robôs, inclusive, para trabalhar no autoatendimento, no atendimento ao cliente. Tem uma grande rede varejista, né, no Brasil que criou no Facebook um robô para fazer atendimento via chat. Então você tem um problema, meu pedido não chegou, o protocolo é número tal, o robô responde e encaminha para o setor de logística e resolve, sem precisar você ficar naquela coisa do telemarketing, né, 2 horas no telefone. Então tem robôs que servem alguns propósitos. Tem vários robôs atuando na área de saúde, com pesquisa científica para melhorar, enfim, descobrir padrões e coisas importantes aí na área biomédica. Então não é que o robô necessariamente seja um perigo para a democracia, sei lá, né? Nós não vamos ser dominados pelo futuro distópico que chegou, os androides que chegaram, o Blade Runner, sei lá. Não é isso, tá? Porém, num contexto de guerra informacional na campanha eleitoral, o robô, um dos objetivos do robô, ele tem basicamente 2 objetivos. Um é a falsa amplificação. É pegar um debate que não necessariamente estaria sendo relevante e fazer ele artificialmente virar um debate relevante por meio de hashtags que vão para os trending topics do Twitter, por meio de coisas que vão sendo replicadas incessantemente, mensagens que vão sendo passadas e tal. Então, e o segundo papel do robô numa campanha eleitoral é não ser detectado. A gente não perceber que, na verdade, existe o que ele chamou de exército de robôs. A gente pensar que não, realmente as pessoas estão achando isso. Por quê? Porque existe um mecanismo cognitivo que, inclusive, vem da área de finanças, que é o comportamento de manada. O comportamento de manada é, se eu acho que todo mundo está fazendo uma coisa, é porque supostamente essa coisa é certa e eu vou fazer também. Então, se você tem robôs amplificando um determinado tema, trazendo um tema artificialmente inflado, né, no meio digital, isso faz com que as pessoas pensem, putz, todo mundo está interpretando desta maneira, todo mundo está achando isso, então acho que deve ser o certo e eu vou achar também. Então, outra ferramenta importante, assim, nossa, né, psicológica, vamos dizer assim, é a gente tentar visualizar esse comportamento de manada, entender o comportamento de manada e usar critérios qualitativos e não quantitativos como um balizador se uma informação é verdadeira ou falsa. Verdadeira no sentido, né, factual ou não, né? Então, assim, não é porque aquilo foi muito curtido e muito compartilhado que aquilo é verdadeiro. Agora, você tem que olhar critérios qualitativos. Qual é a origem dessa fonte, de onde que veio a informação, quem que compartilhou, se os dados que estão citados ali são verificáveis em outro lugar, enfim, critérios mais qualitativos e menos quantitativos. Então, assim, em relação a tudo que eles falaram, eu só queria destacar esses 2 pontos, porque o resto acho que eles mesmos já explicaram, já deixaram mais claro. Vamos então conversar com... Vamos dar uma andada aqui. Para quem não conhece, está nos assistindo de longe, não conhece o ambiente, a gente está na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem algumas pessoas aí em campanha, né? E tem aqui um rapaz para a gente falar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, isso. Vou segurar. Nosso tema de hoje... Você precisa falar no microfone também. Nosso tema de hoje é fake news. Você já recebeu uma fake news? Direto. Direto. O tempo todo. E você consegue identificar a origem? Assim, está vindo de um lugar específico, de muitas pessoas? Consegue identificar algum perfil para essa origem, assim, das pessoas falsas? Sim, com certeza.
Geralmente são pessoas mais a partir mais ou menos de 40 anos, galera da terceira idade também, principalmente. Minha avó não é de política. E muitos eleitores de Bolsonaro também, a maioria. Nessas épocas de eleições, a maior parte das fake news que eu recebo são sobre alguma notícia, geralmente a favor do Bolsonaro. Tá. Mas você recebe notícia também a favor do Haddad? Mentira a favor do Haddad? A favor do Haddad? Não, sinceramente, não. O que você atribui a essa faixa etária, né? Você falou de pessoas mais idosas e tal. Eu acho que tem uma certa associação com o acesso, sabe, à informação um pouco. Ou então, pelo menos, a forma como busca a informação dessa pessoa. Porque as pessoas, por exemplo, da minha geração, têm já mais uma maior intimidade com a informação, com a informatividade. A gente tem mais facilidade de buscar. E também tem mais o insight, né, de buscar. As pessoas, acho que a galera da terceira idade tem isso também. Mônica, se você quiser fazer perguntas para ele, fica à vontade, tá? E o que você faz quando você recebe uma notícia falsa? Poxa, às vezes fica na cara que é falsa, né? Porque é muito absurdo a notícia. E eu já me digo de cara que é falsa. Mas às vezes eu paro, pesquiso, às vezes eu simplesmente não estou interessado em nada, eu nem olho, faço direto. Você lembra de alguma especificamente, assim, falsa que você tenha recebido nos últimos dias? Cara, realmente eu passo muito batido dessa notícia. Mas sobre a cartilha aqui, é uma das notícias falsas, assim, estão mais na minha mente agora. Você recebeu a história do kit gay? Sim, recebi. E depois de um tempo até que eu fui pesquisar a fundo isso. Pesquisou aonde? O que você fez? Quando você fala assim, fui pesquisar, o que você procura? Cara, geralmente quando eu recebo alguma coisa na internet, eu procuro num site chamado boatos.org. Aí lá já tem, eu acho que é uma equipe desse site que tem especializada, que eles ficam procurando, né, essas notícias que são espalhadas pela internet, pelas redes sociais, e aí eles desmentem essas coisas. Então é muito rápido, sabe? É muito fácil você perceber e ver que é uma notícia falsa, você identificar uma notícia falsa. Se você pesquisar um trecho dessa notícia, você já cai de cara nesse site. Praticamente a maior parte das vezes, das fake news. E também no caso da cartilha, dessa cartilha do MEC, né? Cartilha gay, eu fui no próprio site do MEC também, o MEC escreveu uma nota sobre isso. Pesquisei outras coisas lá sobre as diretrizes e tal. Realmente o MEC tem uma intenção, né, de promover uma conscientização em relação ao gênero e tudo mais, mas não é dessa forma que está sendo exposto para essas notícias falsas. Quando você recebe uma notícia falsa da sua avó, o que você faz? Eu tento conversar com a minha avó, né, cara? Eu tento falar com ela. Às vezes é meio difícil, mas eu tento. A avó é bem petulante, né? Bem difícil, né? Bem flexível. Mas ela, você acha que ela faz assim... Ela é leitora do Bolsonaro ou do Haddad? Ela é leitora do Bolsonaro. E aí, você acha que ela faz para atingir um objetivo? Ela sabe que é falso ou ela manda sem saber que é falso? Ela está iludida ali com aquilo? Ela acha que aquilo é verdade? O que você acha? Eu acho que antes de tudo ela foi comprada. Ela é comprada pela ideia, né? Da campanha do Bolsonaro de família e tal, e de voltar aos bons costumes. Até porque minha avó também é antiga, então ela tem um conservadorismo arraigado nela. Mas. E também tem pela proposta de melhor governo, menos corrupção, mas cara, isso não vai acabar do dia pra noite. Entendeu? É uma proposta de uma coisa ilusória. E eu acho que é o principal Argumento deles, né? Principalmente dela querer votar nele. Tá difícil então o diálogo? Tá bem difícil, cara, tá complicado. Aí você tá insistindo, você já desistiu, como é que tá essa história?
Cara, tô eu e minha irmã trabalhando nisso aí. A gente tá trabalhando nisso. A Tamires mais. Eu agora tô complicado, tenho que me abster um pouco disso. Mas é impossível se abster completamente. Mas eu não tô gostando muito de sair disso agora. Tá bom. Perguntar mais alguma coisa pra ele? Não, eu queria só comentar um pouquinho disso que ele estava falando, essa coisa da avó, né? A gente já falou um pouco disso, essa coisa de você misturar um pouco a relação afetiva com uma coisa que dá uma impressão de que você está em polos opostos, vamos dizer assim. E essa impressão ela não é infundada, não. A gente realmente está vivenciando, quer dizer, e aí os famosos grupos de família são talvez a única maneira, o único lugar onde você quebra um pouco. Aí eu tô falando uma coisa mais impressionista, tá? Não com dados nem nada, mas talvez seja uma coisa, um lugar onde você quebra um pouco essa polarização que eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês que é muito impressionante sobre o quanto a internet brasileira é dividida em dois polos. Nos grupos de família não. Talvez por isso seja mais sofrido, porque é o único ambiente no meio digital onde os polos estão convivendo. E é justamente num ambiente de confiança, onde você está ali com pessoas que estão afetivamente envolvidas. Então eu queria mostrar aqui, não sei se você consegue pegar, tá? Isso é feito pelo laboratório da USP, o grupo de pesquisa, eu não vou saber o nome do laboratório, mas é um laboratório da USP que pesquisa a opinião pública na internet. Então o que eles estão falando, olha só, cada nó desses aqui são interações entre pessoas que curtiram uma página e curtiram outra, ou comentaram nessa página, comentaram em outra, são interseções entre páginas. Em 2013, você tinha isso mais ou menos espalhado na internet brasileira. Então você vê aqui, João Willis, Álvaro Dias, ACM, Antônio Garotinho, Eduardo Campos, Lula, Movimento contra a Corrupção. Enfim, você tem Marina Silva, né? Tem uma coisa que mais ou menos está espalhada. Aos poucos, de 2014 em diante, isto foi acontecendo com a internet brasileira. Dois polos completamente independentes, onde praticamente não há interseção e onde, vamos dizer, a internet deles, entre aspas, é completamente diferente da nossa, entre aspas, internet. É bizarro, realmente, é muito impactante, né? Assim, só para o pessoal ver mesmo. Enfim, então, quando a gente fala em polarização é um antagonismo exacerbado, um antagonismo em que se um dos lados assume uma posição, automaticamente eu assumo a posição oposta. Polarização não é simplesmente uma divergência de opiniões ou uma coisa, eu penso assim, você pensa assado. Então, muitas vezes, gente que está aí tentando na rede social fazer algum tipo de intervenção, né, para tentar conter um pouco, porque realmente a própria Folha de São Paulo ontem faz essa denúncia de que a Conferência Internacional realmente está se utilizando dessas ferramentas, né, de fake news, enfim. Então tem muita gente tentando neutralizar isso ali no embate mais no corpo a corpo. Só que a pessoa está falando para a própria rede dela. Porque a gente passou anos bloqueando as pessoas que não pensavam na direita, né? E aí a gente está dentro de uma bolha. E aí fica um pouco mais difícil realmente de você estar falando para quem já está do mesmo lado que você e a pessoa se sente segurando aqui e meio que às vezes a gente vai ter que também reaprender um pouco a navegar nessa internet de forma a tornar um pouco mais, ter mais interseções aí. às vezes solta um pouco. Tem muita gente que começa a postar algumas coisas, né, falando que tem que falar para um eleitor do outro lado, e as pessoas relatam assim, poxa, eu falei de um jeito assim educado e a pessoa me respondeu educadamente. E a gente conseguiu, tudo bem, discordando, eu não queria o voto nem nada, mas pelo menos assim, não tem comigo, não peguei com a pessoa. Então também a gente tentar enxergar aqui Só não sei como. Eu só queria tirar minha mochila, senão vai ficar muito pesado. Acho que você vai ter que segurar o celular. Sair desse esquema binário, né? Porque existe uma tendência, quer dizer,
as tecnologias, elas trazem com elas alguns vieses, né? Como aquele senhor que a gente acabou de conversar agora falou, o robô existe, mas tem uma pessoa por trás do robô, né? Quer dizer, a tecnologia, ela não existe enquanto um ente autônomo, né? Ela existe dentro de um contexto, ela foi criada por alguém. Por exemplo, o Neil Postman, que é um estudioso, né, de tecnologias, fala isso. A tecnologia existe porque o computador, alguém colocou o dado lá com um determinado objetivo. Não nasceu, não foi Deus que criou o computador e trouxe os extraterrestres que trouxeram uma tecnologia aqui pra gente. Fomos nós que criamos a tecnologia. Mas cada tecnologia, ela traz com ela um tipo de viés, uma visão de mundo que passa a ser, quer dizer, o nosso modo de estar no mundo passa a ser influenciado pelas tecnologias que a gente usa, né? Então, no momento em que o carro é inventado, a velocidade passa a ser um valor. E assim por diante. Estou dando exemplo, enfim, do carro, do trem, mas por aí. E um viés que o computador traz, um pesquisador chamado Douglas Rushkoff fala disso. Um dos vieses que o computador traz é esse viés da intolerância. Por quê? Porque o computador ele é baseado em um raciocínio binário. I ou O, né? 1 ou 0, sim ou não. Então, ou você está comigo ou você está contra mim. E esse realmente é um viés que essa tecnologia traz, embora ela tenha também muitos benefícios. A gente não está aqui para virar ludita, para falar temos que abandonar tudo, sair das redes sociais, não usar mais smartphone. Não vou falar isso é ilusório, é impossível. Todos nós nos beneficiamos, né, das coisas boas que a tecnologia traz. Elas existem. Mas a gente precisa entender, tirar da invisibilidade, né, essas coisas que estão por trás dessa tecnologia, características que ela também traz junto com ela, para a gente passar a lidar com elas de uma maneira melhor. Então, assim, se a tecnologia digital ela é binária e ela tende a nos levar para uma questão polarizada e intolerante, vamos tentar, através da nossa humanidade, através da nossa essência de seres humanos, porque a gente não é androide, a gente é gente. Então, através dos afetos, tentar desarmar esse ambiente que é enviesado e trazer o viés humano, o viés de vamos então ser menos intolerantes, vamos tentar dialogar, vamos tentar falar, vovó, isso, aquilo, enfim. Mas, né, sem, porque eu vejo muita gente, tipo assim, pô, você sabe que isso é fake news, por que tá botando isso aí? A pessoa já entra botando o pé na porta, e aí o outro já reage respondendo. Você não constrói diálogo, assim, né? Então, acho que Pois é, a dificuldade é que às vezes você tenta dialogar e você percebe que o outro lado não está disposto a ouvir, não quer ouvir. E aí você apresenta o argumento na maior calma, na maior racionalidade. Tá mostrando aqui, tem esses dados aqui, essas informações que dizem o contrário do que você está afirmando. E a pessoa continua afirmando. Ela vem e posta uma coisa absurda, aí ela vem e posta outra coisa absurda, aí chega uma hora que você perde a cabeça. Não, tudo bem. Mas olha só, a campanha eleitoral vai passar e o Brasil vai continuar. O Brasil não vai acabar, não estamos no apocalipse, né? O Brasil vai continuar existindo. Então, assim, a gente também é legal a gente entender isso, que tem algumas coisas que estão acontecendo agora por conta de uma campanha eleitoral que exacerba e intensifica e acelera, porque é uma campanha curta e que tem que ter um resultado rápido na urna no dia 28. Mas depois do dia 29, a vovó vai continuar sendo vovó, né? Assim, a titia do WhatsApp continuará sendo sua tia. A gente vai ter que conviver com os estragos, né? Então, assim, a gente tem que, de alguma maneira, tentar lidar com isso, nem que seja no plano pessoal, porque, né, a nossa vida cotidiana também é feita de atos políticos, né? Não é só a grande política partidária, né? Mas a gente também no nosso dia a dia. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Vamos conversar com... Vai lá. Oi, gente. Eu só passando aqui um pouco, tá? Pra gente fazer uma alternância, tá? Luciana. Vou aqui conversar também com outras pessoas que estão chegando. Querida, se apresenta. Qual é o seu nome? Clésia. Clésia. Isso. Clésia, é o seguinte, nosso programa, como, né, a gente está falando um pouco sobre fake news. Sim. Primeira pergunta pra você. Você já recebeu uma fake news? Sim, já recebi sim. E depois foi desmentido, né? Até um pai de família com a sua família, sua esposa, e na internet estava falando que ele era um sequestrador de crianças e tal, e estava
essa questão das crianças para fazer magia negra, e depois ele se apresentou com a sua família dizendo que não era nada daquilo e que aquela notícia mentirosa estava prejudicando a vida dele, inclusive a da família também. Mas era uma notícia que chegou para você, foi uma notícia que chegou pelo WhatsApp, pelo Facebook, qual foi a... WhatsApp. E você percebe que são grupos específicos que estão... É em grupo que você recebe ou são mensagens de pessoas individualmente que estão mandando para você? Não, geralmente são grupos que eu faço parte e alguém recebe e acaba espalhando no grupo. Então, tipo assim, eu acredito que seja uma coisa inocente, querendo alertar, que acaba prejudicando a vida daquela pessoa que está sendo divulgada. E até que ponto você acha que vai as pessoas prejudicar? Você já percebeu, por exemplo, o conflito? Você falou do grupo. Em grupo de família, isso já chegou? Como é que soou isso dentro do grupo, por exemplo? Diversos grupos, né? Porque a gente acaba criando grupos de várias formas. Questão de trabalho, questão de famílias, para você ter um pouco mais de segurança. E grupo de amigos, vários grupos. E isso acaba chegando em alguma forma desses grupos, entendeu? Não um grupo particular, esse grupo do dia a dia que você acaba... as pessoas acabam até te colocando sem mesmo você saber. Quando você acorda de manhã, você tem tipo 10 grupos no seu celular. Tipo, cara, quem foi que me colocou? E eu acho que não tem nem, tipo assim, o respeito, o carinho de querer perguntar se você quer fazer parte. Então você dorme, quando você acorda, seu telefone está abarrotado de grupos. Então nesses grupos, uns a gente fica porque é interessante, outros não. E aí essas notícias vão invadindo os grupos, entende? E aí você vê que muitas das vezes a gente começa a perceber que é mentira. Entendeu? Até com pessoas... Como que você identifica que uma notícia é falsa, que aquilo é mentira? O que te dá a dúvida? O que te deixa em dúvida? Tudo que é notícia assim, que eu não tenho certeza e que eu não conheço a procedência, eu acabo dizendo para mim mesma que é mentira. Porque se eu não conheço a pessoa que enviou, que não é ninguém próximo a mim, e aquela notícia chegar ao grupo, então eu já descarto logo que é mentira. Então eu já não dou importância, entendeu? Eu já nem passo pra frente, eu já chego e excluo logo. Porque quando a gente não sabe, quando a gente começa a passar pra frente, mesmo sem saber a procedência da mensagem, a gente acaba dando força e, de uma certa forma, prejudicando a pessoa também, entendeu? Então eu não gosto de receber. Quando eu recebo, eu deixo bem claro que, olha, gente, preste atenção que vocês estão espalhando, porque a gente pode acabar prejudicando a pessoa que não é nada disso. E a maioria das vezes é isso que a gente acaba sabendo no final. A pessoa tem que ir na internet, tem que ir em vários lugares e falar, olha, gente, não é nada disso, me confundiram, entendeu? Eu sou um pai de família, mãe de família, e estão aí divulgando minha foto, eu nem sei porquê. Assim como acontece com eles, pode acontecer comigo também, pode acontecer com qualquer um de nós. E, por acaso, você já percebeu algum desentendimento? Isso já aconteceu com você? Por conta de alguma notícia que tenha sido divulgada e as pessoas realmente acreditaram? Defendiam que era verdade sem ter certeza? Assim, as pessoas acabam querendo fazer com que a gente se convença daquilo como se fosse verdade. Mas eu tenho a minha opinião. Eu falo, olha, eu não acredito e eu não vou ficando dando mais dessa discussão que não vai me levar a lugar nenhum. Então eu já corto logo, entende? Ótimo. Obrigada. Obrigada, querida. A gente está continuando aqui o nosso programa. Obrigada pela participação e da sua colega aqui também, que estava nos bastidores. Tá? A gente está com mais uma pessoa aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Olá, querida. Tudo bem? Qual é o seu nome? Boa tarde. Luciene. Luciene? Isso. Luciana, quase um nome. Tá vendo? Luciene, é o seguinte, a gente está fazendo um programa sobre fake news, que é um tema que hoje em dia a gente está ouvindo bastante. Certo. Tá? Então a primeira pergunta é se você já recebeu uma fake news. Nossa, recebo um monte, porque eu sou cadastrada no Instagram, Facebook, então o que acontece? Quem entende bem de política, quem sabe da história do país, não se deixa levar por essas falsas notícias. Somos brasileiros, estamos todos no mesmo barco, então eu acho que não pode haver esse tipo de divisão, esse tipo de informação. Isso confunde o eleitor. Então, o que os presidenciáveis têm que fazer? Mostrar a sua proposta, independente de ser de esquerda ou ser de direita. O Brasil, ele não é dividido. Então,
somos todos brasileiros, somos uma nação. Então, temos que receber as informações, as propostas, o que vai ser feito de melhoria para o país andar em organização, ter ordem, ter escola, ter educação, ter tudo que a gente precisa. Só, fake news comigo não cola, porque você vê logo o tipo de informação, o tipo de situação que é colocada, então comigo não cola. Era isso que eu ia te perguntar, como é que você, por exemplo, identifica, como é que você faz para identificar se a notícia é falsa ou não? Você recorre a algum site, você pesquisa, como é que você faz para saber a fidedignidade dessa notícia que estão te passando? Você verifica pelo histórico dos presidenciáveis, sim, e pelos acontecimentos que aconteceram em outros governos. Então, você não tem como cair nesse truque. Temos leis, infelizmente, o brasileiro, ele é pobre, ele não conhece a Constituição do país, então, ele não tem por onde se direcionar. Então, para quem tem o conhecimento, você já visualiza. Não, peraí, o artigo tal diz isso. Não, peraí, a lei tal diz... Não, mas o STJ informa isso. Então, você tem como comprovar a veracidade dessas informações. É assim. Para quem tem o conhecimento, infelizmente, para quem é pobre de conhecimento, fica difícil distinguir. E você mencionou uma questão importante, que é a questão dos programas dos governos. Então, você chegou a verificar programas do governo, você fez pesquisa, pesquisou os sites das propostas do governo? Como é que você fez para ter informações? Sim, você tem que ler, você tem que entrar no site do seu candidato, você tem que verificar o que ele fez anteriormente, se ele é ficha limpa, isso é o mais importante. Você não pode viver num mundo de Bob, num mundo de fantasia, achar que, nossa, será? Não aconteceu isso. Não, temos que ter pelo menos a dignidade de aceitar as falhas, os erros. A escolha é nossa, a resposta a gente dá nas urnas. Por quê? Hoje é muito difícil você passar o cidadão para trás, porque ele vai lá, ele pesquisa, olha a resposta, olha o contraste aí, para governador do estado do Rio, olha o contraste. Uma situação que muitos não imaginavam, mas quem já sabia das situações recentes que houve, olha aí, a resposta foi essa. Agora vamos esperar para presidente. Vamos ver aí como é que vai ser. Estamos aí na torcida para que aconteça o melhor. O melhor para a nação. Para a nação. Independente de questão de vaidade, de... Porque eu sou isso, não. Nós somos todos iguais, meu. Que o fim é para todos. Todos vão para o mesmo lugar. Então, é para a nação. É benfeitoria para a nação. Para as crianças, para o futuro. Eu já estou com 44 anos, então quer dizer, quem tem agora que brigar é essa turma, essa juventude. Então isso é que tem que ser visualizado, questionado. Futuro, que são as crianças. Muito obrigada, Nada, meu amor. Obrigada pela contribuição. Nada, querida. Uma boa tarde para todos. Bom trabalho para vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada pela participação. Deixa eu fazer Mônica faz uns comentários aqui pelas falas que foram várias. Né? Não, eu queria fazer um comentário. Como eu estava dizendo ali um pouquinho antes, a gente também não pode desconsiderar, obviamente, os efeitos positivos, né, desse ambiente digital que veio para ficar. A gente não está aqui para ficar dando mundo ponta de faca, discutindo, não, vamos isso, vamos aquilo, agora tem que voltar como era antes. Não é isso. E um dos efeitos positivos, que assim, inclusive desde, assim, até ontem eu estava dando um curso lá no Estação Botafogo sobre fake news e uma das coisas que surgiu foi essa questão desses efeitos positivos também. E eu estava falando, gente, a gente tem que pensar o seguinte, a internet comercial no Brasil, ela começou em 95, no Brasil, onde as coisas já demoram um pouco para chegar, né? Então não estamos falando de uma novidade mais, gente. 1995, tem gente que está, sei lá, na universidade que nasceu nesse ano, né? Sim. Então, enfim, não é uma novidade, a internet já não é mais uma novidade. E no começo, mas o problema é o seguinte, é que ela, embora não seja uma novidade, ela muda muito rápido. Então a gente tem sempre essa sensação de que a gente está lidando com uma coisa nova.
Porque a gente já teve várias internets. Teve a internet do Geocities, lembra do Geocities? Era você, cada um fazia o seu site. Depois vieram os blogs, depois veio o e-mail. Quer dizer, no início tinha o e-mail, grupos de e-mail. Nada disso hoje em dia é relevante, isso não tem mais importância nenhuma. A gente nem está falando disso mais, né? Zap é uma coisa nova. Hoje em dia as pessoas reclamam quando você manda alguma coisa por e-mail. E o WhatsApp é como uma forma de comunicação mais instantânea, chegar rapidinho, todo mundo já tem acesso. Então, assim, tem várias questões aí, o próprio perfil de uso de redes sociais do brasileiro, que é, assim, diferente, né? E é um povo que usa muito, quer dizer, um dos povos que mais está em redes sociais é o Brasil. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não sendo uma coisa nova, no início lá da internet, quando a internet começou a ser estudada como um fenômeno, como uma coisa que ia sair desse âmbito militar, a internet foi inventada pelos militares, é bom a gente lembrar disso, né? Quando ela começa a sair desse âmbito militar, desse âmbito da academia, depois ela vai para as universidades e vira uma coisa comercial que começa a ser usada por todo mundo, ela começou a ser estudada e muitas pessoas foram extremamente otimistas, né, com a perspectiva de democratização. Manuel Castells escreve Sociedade em Rede, depois escreve, tem vários pesquisadores que tem uma pegada assim um pouco mais tipo, vai democratizar, vai vir aí uma forma de todo mundo ter acesso a plataformas, todo mundo vira produtor de conteúdo, não só consumidor. Antigamente, o livro do Eli Pariser, que é o cara que inventa esse conceito de filtro bolha, no livro dele ele cita um jornalista americano que diz, antigamente só quem tinha o poder de informar era quem tinha uma prensa. Hoje em dia todos nós temos. Então isso é, de uma certa forma, democratizante e é interessante, é legal, claro que é legal. Só que a gente não pode esquecer que quem está provendo essas plataformas para a gente são corporações que têm objetivos, né, comerciais, objetivos de lucro. E uma das mercadorias mais escassas que existe na internet, e mais raras e, portanto, mais caras, é a nossa atenção. Por quê? Porque a gente vive esse fenômeno da information overload, a sobrecarga de informações. A gente recebe informação demais, praticamente sem uma curadoria profissional. Antes a gente tinha mais canais onde você via a informação com curadoria, você tinha uma primeira página do jornal, você tinha uma homepage, você tinha a escalada do Jornal Nacional para te dizer, essa é a coisa mais importante que aconteceu no dia de hoje. E agora as notícias chegam pra gente por portas laterais, como diz a Adriana Barsotti, minha colega, quer dizer, ela defendeu o doutorado dela quando eu estava entrando no mestrado lá na PUC, né? Mas tá aí a tese dela falando sobre as portas laterais né, do jornalismo, que hoje você não passa mais pela homepage, a notícia chega para você direto, a notícia virou unidade mínima, né? Então, tudo isso vai contribuindo para essa sensação dessa sobrecarga, o information overload, que gera algumas reações psicológicas que são já consideradas patológicas, que é essa sensação da incapacidade de tomar decisões. Então esse é o lado ruim. Mas o lado bom tem um pouco a ver com o que a Luciene falou agora, que é a pessoa comum também ter acesso às fontes oficiais de informação, a diversas fontes. Então, qualquer um pode entrar no site do Ministério da Educação, no site do Ministério da Saúde, na Fiocruz, para saber uma informação sobre a vacina provoca autismo. A gente tem no Brasil a Fiocruz, que é uma instituição de referência na pesquisa, né, de saúde pública no mundo. Então, entra no site da Fiocruz e vai lá e vê o que eles têm a dizer. Também é um pouco complicado, porque a gente tem aí a questão justamente porque a informação ficou democratizada, você descentraliza um pouco, você entra numa certa crise de autoridade também, quer dizer, autoridade não no sentido do autoritarismo, mas da autoridade e propriedade para falar sobre um assunto. Então você às vezes ouve um cientista, né, que estuda vacinas falando de uma coisa e você recebe um áudio de uma pessoa, eu sou enfermeira, eu trabalho aqui no céu, você não sabe nem quem é essa pessoa, se ela é enfermeira mesmo ou não, mas chegou no seu WhatsApp, que é uma interface que tem uma característica um pouco intimista, está no seu celular, você às vezes está quase dormindo ou acabou de acordar, num momento privado, recebe um áudio, uma pessoa que está falando com você, tem uma relação, cria uma conexão, estabelece uma conexão de um jeito diferenciado, você não está lendo uma informação fria, ela vai num afetivo, né? Eu sou uma enfermeira e olha, eu estou sabendo que não é para dar vacina não, porque a vacina, na verdade, nós somos cobaias de um experimento, não sei o quê, qualquer besteira.
E a pessoa acredita mais nesse áudio de uma pessoa que ela não sabe quem é do que na voz de autoridade sobre aquele assunto, de quem fala com propriedade sobre o assunto. Isso é complicado. Mas enfim, são essas coisas que a gente tem que lidar, mas eu acho legal ir um pouco na linha do que ela falou, assim, a legislação é disponível na internet, qualquer um pode pesquisar, resultados de pesquisas, os sites dos candidatos, as plataformas, tudo isso hoje você acessa com um clique. Você entra, que nem também o outro rapaz falou, eu recebo uma fake news, eu boto um pedaço do texto que está escrito e já abre o boatos.org. É muito rápido você verificar, não é uma coisa que dá trabalho, não é para você ficar fazendo várias etapas. A gente vê muita coisa assim, dicas para lidar com fake news. Aí tem 6 passos, 10 passos. Ninguém vai fazer 10 passos para cada meleca que você recebe no WhatsApp, entendeu? Até você ler os 10 passos, você já recebeu 50 fake news e aí você não consegue dar conta de fazer o primeiro. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que simplificar um pouco isso. É meio isso. É dar um Google, procura uma coisa, ou então não faz nada. Não compartilhar já é alguma coisa. Você já faz a sua contribuição para minimizar um pouco o ruído na rede, né? Acho que já é alguma coisa, assim, importante. Enfim. Mas talvez fosse bom falar um pouco sobre essas empresas que estão trabalhando, tentando verificar a autenticidade. De checagem de fatos, né? Tá, vamos ouvir então primeiro uma pessoa, depois vocês me lembram. Eu vou falar sobre checagem de fatos, que é uma coisa legal também realmente de comentar. Ah, sim, com certeza. Olá, boa tarde, querido. Prazer, Luciana, da UERJ. Tudo bem. A gente está fazendo um programa sobre fake news. Né? E a pergunta é, você já recebeu uma fake news? Com certeza. Eles distribuem isso para milhões de pessoas. A gente sabe o que eliminar dessas fake news, mas tem um monte de gente que acredita, porque esse é o problema. Eu passei discutindo, por exemplo, com 2 amigos meus que são dentistas, que têm um nível importante, me mandaram dessas fake news absurdas, inclusive, mas eles acreditando piamente que aquilo é verdade. E esse é o problema, um grande problema. É que é nisso que o Bolsonaro cresce com a mentira. Ele já é uma mentira, né? Da sua vida, de todo o processo. E com isso eles querem ganhar o governo para aprofundar uma política econômica que é gravíssima para o nosso país. Entendeu? Que vai desde fazer com que a reforma da Previdência seja a cópia da reforma da Previdência que foi feita no Chile, na época do Pinochet, né, para você ter uma ideia, e que o Paulo Guedes, que seria o tal posto Ipiranga deles, entendeu? Nós temos que derrotar esses caras. Eu prefiro o posto da BR Distribuidora, que é da Petrobras. Mas não é essa a situação. O que nós estamos discutindo é que hoje 70% dos aposentados chilenos foi da época do Pinochet para cá. E hoje, 70% dos aposentados chilenos estão recebendo menos que meio salário mínimo. Porque o que acontece é que deixa de ter a contribuição patronal e o trabalhador tem que investir 10% do seu salário em fundo de previdência privada, que não tem garantia nenhuma, como no Chile aconteceu, de que quando a pessoa chega na idade de aposentar, ela tem uma aposentadoria digna. Isso não é o que está acontecendo. Como também nós queremos, na verdade, impedir as privatizações que eles estão querendo fazer, inclusive de nossas universidades. Né? Isso não é apenas que eles estão querendo privatizar, aprofundar a privatização que já iniciou da Petrobras, da Eletrobras e de outras empresas estatais. Sabem para quê? Para arrecadar cerca de 600 bilhões de reais para pagar juros aos banqueiros, que é uma discussão que nós temos que travar, tá certo? Que é justamente fazer auditoria da dívida, suspender isso aí, porque o valor que é pago aos banqueiros, 47%, aí vai 3,9% para a saúde, 3,7% para a educação em geral, 0,67% para a ciência e tecnologia que atinge a nossa universidade e 0,01% para saneamento básico. E isso aí, na verdade, é doença na veia, a falta disso aí. Então eles, como na verdade querem esconder isso, aí eles distribuem essas fake news as mais absurdas possíveis. Infelizmente, muita gente acredita nisso. E nós queremos, na verdade,
demonstrar para a sociedade toda essa mentira que eles estão construindo na cabeça dos trabalhadores. É uma tarefa de todos nós, por isso é muito importante, por isso que essas empresas gastam 12 milhões, como aquela Avan e outras empresas que estão pagando para poder, na verdade, distribuir essa situação dessas fake news, que por isso mesmo o PT e o PDT entraram com um pedido de cassação do mandato de Bolsonaro. Eu acho que é uma tarefa de todos nós. Então, aproveitando aqui a sua presença e também focando aqui no adesivo, vocês já fizeram alguma discussão, enfim, alguma conversa para tentar um pouco reduzir essa situação? Porque eu imagino que isso deve estar chegando também, inclusive trazendo fake news envolvendo o PSOL e partido. Enfim, tá? Mas, no geral, como é que vocês estão se mobilizando para tentar reverter isso? Não, o PT já entrou no TSE, entendeu? Pedindo a cassação de Bolsonaro, certo? E o PDT também. Certo? Até o momento, o PSOL, um dos membros do PSOL, que foi João Willis, também entrou nesse processo, porque o principal alvo é o PT de sua candidatura, que é quem está disputando com eles. Entendeu? Então nós temos que perceber essa situação, mas nós estamos atuando no sentido de tentar barrar e desmoralizar e desmascarar essas fake news, que agora eles não vão poder fazer como eles estavam querendo fazer nessa última semana, ampliar. E só para comunicar a vocês que saiu uma pesquisa agora, já de ontem para hoje, tá certo? Que mostra uma redução que agora está em torno de 6%, entendeu? Então isso é muito importante, porque caiu muito a diferença. E agora é a nossa luta, nós temos que lutar em casa, com amigos, com vizinhos, na escola, né, não? Tá certo? Para tentar convencer as pessoas, para mostrar as fake news que eles estão fazendo, mas é difícil você convencer, né? Mas nós temos que insistir, às vezes com brigas familiares, entendeu? As pessoas que estão querendo votar em Bolsonaro. Aí eu, pelo menos, estou insistindo permanentemente com familiares meus, com amigos meus, para a gente tentar barrar esse cidadão, porque isso é um grande mal para o país. Essa é a grande situação que nós temos. Depois o Haddad ganhar, e nós vamos discutir as nossas divergências. Agora não é momento de discutir as divergências, no meu modo de entender. A nossa divergência a gente pode discutir a partir da eleição. Esse momento é um momento de unidade e nós temos que ter essa unidade para poder levar a eleição dia 28 a uma vitória do Haddad. Eu acho que é uma tarefa de todos nós. Certo? Alguém tem alguma pergunta, Mônica? Não, obrigada. Muito obrigada aí pela sua participação e é isso mesmo, continuamos aí na luta, porque a gente sabe que não é fácil, mas estamos seguindo em frente. Vocês são da UERJ? Somos da UERJ, Laboratório de Comunicação Dialógica. E é uma universidade ultra atacada. Os hospitais, como o hospital da UERJ, um hospital importantíssimo que está sendo destruído, o HU da UFRJ. E esse Bolsonaro, que fala nisso tudo, não deu um centavo para as universidades, para os hospitais universitários, para mostrar e desmascará-los. Porque a UERJ está sob ataque, como está a privatização de nossas universidades. Isso é muito importante que vocês estão fazendo aqui hoje. Parabéns. Agradece, muito obrigada aí a sua participação, Babá. Obrigado. Estamos juntos. Tá? Vamos lá, gente, ouvindo mais aqui uma... Querido, boa tarde. Boa tarde. Somos da UERJ, estamos fazendo um programa aqui sobre fake news. Coisa que você deve ter ouvido falar bastante. Sim. E a pergunta é se você já recebeu alguma. Receber, eu acho que não, mas eu sei de várias. Ah, é? É, mas assim... Por exemplo? Kit gay, né, que mais? Né, aquelas coisas aí que dizem aí que o MEC distribuía nas escolas, né? Esse tipo de coisa, assim. Geralmente vai em cima dessas questões, né, comportamentais. Agora só me explica isso. O que chegou para você sendo dito a respeito do que se diz kit gay? O que chegou? Outra questão também, essa coisa da bandeira vermelha também, isso aí, outra, né, fake news total, né, dizendo, a bandeira do Brasil vai ser vermelha. Não existe nenhum fundamento em relação a isso. Alguém viu algum projeto de lei, emenda constitucional, né, proposição, né, de que vai mudar a cor da bandeira? Nunca ninguém ouviu isso, mas as pessoas acreditam, né, disso. Kit gay também,
eu sou professor, então as pessoas também nunca viram um kit gay na frente, mas acreditam nisso. Outro dia uma pessoa conhecida minha disse assim, como é que é? A escola vai fazer assim, agora as crianças com 6, 7 anos vão dizer assim, tá, qual sexo que quer ter? Né? Né? Eu falei assim, mas qual escola? Me diz isso, né? Me diz qual escola. Não, mas é o que estou dizendo aí, mas onde estão dizendo? Me diz qual escola. Né? Vamos lá. Qual escola que recebeu? Né? Então é esse tipo de coisa, né? Que eu acredito nas fake news, as pessoas recebem esse tipo de informação e saem a propagar sem fazer a confirmação. Né? Então acho que é por aí. Agora, eu fiquei curiosa porque você disse que não recebeu nenhuma. Então isso não chegou para você em nenhuma rede social, nem WhatsApp, nem Facebook, nem via telepática. É que a minha, eu digo assim, minha rede social ela é muito limpa, assim, né? Tá. Tipo, nada tóxico, né? Se algum amigo meu compartilha, é porque ele também recebeu e compartilhou, mas diretamente, amigamente, é bem difícil, assim. Tem uma rede social mais seletiva, né? Que filtra esse tipo de informação. Agora, eu estava aqui passando aqui, estava minha esposa, minha sogra, foram ali para Marianinha, no shopping. A minha sogra tem uma rede social familiar terrível. Então a gente recebe muitas coisas e ela nos conta muitas coisas que vêm pela rede social familiar dela, assim, né? Desse tipo de coisa. Né? E esse grupo da família você não faz parte? Pois é, não quiseram me colocar, né? Nem eu, nem minha mulher, a gente não sabe por quê. Né? Por que será? Né? Não entendeu. A gente foi excluído do grupo, nem entraram, nem convidado a gente foi, né? Mas tudo bem. A sua esposa também é professora? Não, é engenheira ambiental. Mas vocês compartilham também essas ideias? Sim. Então, é isso, né? Até o meu depoimento aqui é meio, né, acho que fora da linha do que vocês queriam, mas... Não, mas é ótimo, justamente mas é justamente isso, nós não acreditamos em fake news, né? Não concordamos com todas essas fake news que passam por aí, né? E essa questão de as pessoas não comprovarem. Já que agora estou mais solto aqui na entrevista, outro dia mesmo uma pessoa colocou lá colocou na minha rede social, quem disse que o candidato aquele nominável é homofóbico, é racista? Agora qualquer agressão, a culpa é dele, não sei o quê, né? Eu falei assim, pois é, aí eu respondi, né? Pois é mais fácil acreditar num kit gay que a bandeira vai ser vermelha que acreditar que aquela agressão foi uma agressão racista, foi uma agressão homofóbica. É estranho isso, né? Porque a agressão, o assassinato lá do mestre lá da Bahia, né? Foi algo real, o cara foi assassinado, tomou 12 facadas. Não, isso eu não acredito, não foi racismo, não foi político. Não acredito nisso. Mas o kit gay, eu acredito. Mas como? Né? A pessoa chega a acreditar no que ela nunca viu e nega o que foi real e aconteceu. Isso é terrível, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Né? Porque também tem uma coisa de você mostrar imagens. Eu lembro daquele debate da Globo, que ele levou um livro, foi impedido de mostrar, e poderia ser qualquer livro, e ele disse, esse aqui é o livro, mas na verdade aquele livro, como você mesmo disse, nunca chegou em escola nenhuma, né? Então não tem. Exatamente. Então é esse tipo de coisa, né? Então assim, as pessoas... É que também eu vejo assim que já foi criado previamente ou concomitantemente, né? Toda uma ideia das pessoas já se predisporem a acreditar nisso, né? Então tem outros discursos que são construídos, né? Previamente, que aí já predispõe as pessoas a acreditarem naquilo ali. É uma coisa bem forte nesse sentido. Não sei se vocês leram hoje o artigo do Rui Castro na Folha de São Paulo sobre fake news, tá muito bom. O Rui Castro, que é carioca, né, daqui, né? Ele escreveu assim de histórias que os cronistas, ele falou do outro lado, do Carlos Heitor Cone e do Milor Fernandes. Histórias que eles inventaram, né? E que as pessoas passaram a acreditar, né? Ele termina dizendo que eram fake news muito mais, que mereciam muito mais ser verdade do que as que a gente tem hoje, ele dizendo assim, né? Tá bem interessante o artigo dele. Né? É isso. Muito obrigada, querida. A gente agradece você estar no almoço aí no meio com a sua família. Minha sogra estava de aniversário ontem, a gente trouxe ela lá de Porto Alegre para ela conhecer o Rio de Janeiro. Então, a gente está turistando. Turistando. Certo. Tá muito bom? Obrigada aí pelo seu depoimento. Valeu. E eu tenho uns amigos na UERJ também. Então, bacana, tudo então bem. estamos juntos. Isso aí. Tchau. Até a próxima, querida.
Então, gente, vocês estão vendo que tem várias coisas aqui que apareceram. Eu vou conversar com a Mônica agora, porque a gente teve o momento do babá e aqui do senhor que iniciou dizendo que não recebia, mas depois ele... Na verdade, eu até queria começar, a gente tem aqui umas coisas na fila para falar, mas eu queria começar comentando esse finalzinho da conversa com ele, que ele diz que o Rui Castro e o Coni, o Milor inventavam fake news, circulavam e tal. Naquela época a gente não usava esse termo, né? Ninguém falava fake news, é um termo recente. Mas sim, o fenômeno, ele, assim como praticamente todos os fenômenos que a gente hoje interpreta à luz dessa cultura digital, à luz, né, acontecendo dentro de um ambiente digital, mas são fenômenos antiquíssimos. O fenômeno de inventar notícias para caluniar um oponente, por exemplo, existe desde que existe a imprensa, desde que Gutenberg. Né? Exatamente, pensa Vargas contra Carlos Lacerda, pensa, enfim. Então, o ponto é que no ambiente digital, a gente tem duas características, né, próprias do meio digital, que são a velocidade e o alcance. As coisas na internet acontecem com uma rapidez muito maior e atingem um alcance também muito maior, elas se amplificam muito mais. Então, antigamente, você sempre, por exemplo, boato, né, que não é exatamente fake news, boato é uma outra coisa que também existe, desde que o mundo é mundo, existe boato, né, são informações falsas, não verificáveis e que se disseminam, um caráter meio neural, né, vamos dizer, de rede, assim, né. Um conta pro outro, que conta pro outro, e você perde o controle, não sabe de onde surgiu e nem onde ele vai parar. O boato sempre existiu. Mas na internet o que acontece? O boato era uma coisa que eu encontrava com o Luciano contava com o Marcelo falava com e aquela coisa ia num ritmo de um para um, né? De um a um, num corpo a corpo. Então o ritmo de disseminação é muito menor. E cada um tem uma capacidade limitada de falar com X pessoas. Não dá para você falar com 1000 pessoas de uma vez, né? Poucas pessoas tinham uma plataforma, um microfone, um palanque para subir, uma coisa assim, né? E hoje na internet não, você tem, eu lá no meu Facebook tenho 1000 amigos, sei lá, seguidores, quase, cada um tem lá seus 1000 e poucos, tem gente com 5.000, tem gente com 10.000, tem gente que vai para o YouTube e tem 100.000 seguidores. Então uma coisa que uma pessoa fala, ela atinge muito mais pessoas em tempo real. E outra, é perene, né? O que eu falo, palavras o vento leva, né? Até o nosso presidente, né? Pois é, aquele latim todo lá que ele usou, mas enfim. As palavras eu falo e depois você vai me dizer, mas você disse isso, eu vou dizer, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, ou então não, nunca disse. E fica a palavra de um contra a palavra do outro. Agora, a internet, ela é escrita a caneta, não é escrita a lápis, né? A brincadeira que a gente faz. A internet, ela pereniza também certas coisas. Então são essas características que vão contribuindo um pouco para essa coisa. Quer dizer, só achei legal começar aqui essas considerações finais, vamos dizer assim, falando sobre essa questão de que muitos desses fenômenos sempre existiram, a gente não está lidando com uma coisa completamente nova. O que a gente está tendo que enfrentar é assim, uma característica nova, um modo novo de fazer uma coisa que é velha. Isso também é legal, porque tira um pouco essa pressão do tipo, meu Deus do céu, onde vamos parar? O mundo enlouqueceu, tá todo mundo cego. Teve alguém que falou, né? Todo mundo louco, estão em transe coletivo. Não, gente, da coisa assim, do pânico moral que acaba agindo. Então assim, não é isso também, né? Quer dizer, a gente tem aí um fenômeno novo sendo vivenciado de uma maneira diferente. Isso deixa a gente um pouco assustado, porque a gente não aprendeu a lidar com ele ainda, mas isso é um aprendizado. Todo mundo vai sobreviver, o Brasil vai continuar resistindo, tudo, né? Enfim, acho que é um pouco isso. A gente tem na fila a questão das empresas de verificação e tal, mas pelo que você está falando, a gente pode emendar no outro gancho, que isso é um fenômeno também que é internacional, né? Não é um fenômeno nacional. E aí, voltando à nossa conversa, assim, alguém falou, não, você mesmo falou, não, mas isso era imprevisível, a gente não podia imaginar que isso ia acontecer. Eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Por exemplo, a eleição do Trump não foi feita já com essas bases. Os políticos de esquerda, principalmente os do PT, os estrategistas, já não poderiam ter previsto de alguma maneira esse fenômeno? Enfim, queria que você comentasse um pouco isso.
talvez poderiam, mas não previram. Eu acho que eu estou trabalhando assim com o que aconteceu. O que poderia ter acontecido, talvez poderia. Sim, aí partindo do que você está questionando. Sim, a campanha do Trump foi feita em bases muito parecidas, inclusive ao que tudo indica pelas mesmas pessoas. Ao que tudo indica, quer dizer, não se pode afirmar porque não foi feito um contrato, né? Você não tem lá, a campanha do Bolsonaro alega que não tem marqueteiro, mas agora está aparecendo que ele não tem marqueteiro porque realmente não é um marqueteiro, é uma outra coisa, uma outra coisa. A Cambridge Analytica é uma empresa, aí até um dos nossos aqui entrevistados falou disso, de Cambridge Analytica. Só para esclarecer então quem não sabe o que é isso, né? Cambridge Analytica foi uma empresa que se formou no Reino Unido, na verdade. Ela não tem nada a ver com a Universidade de Cambridge, são pesquisadores que se formaram em Cambridge e abriram essa empresa. E ela trabalha com uma coisa que mistura análise de Big Data, ou seja, de grandes massas de informações, perfis demográficos de pessoas, perfis comportamentais, de todos os rastros e pegadas que a gente deixa na rede, que deixa sem nem saber, o seu celular sabe para onde você vai o tempo todo. Você está com o seu celular na bolsa, então assim, o Google tem todas as informações de onde você esteve, nem a sua família, sua mãe, seu marido, sua mulher, ninguém sabe, mas o Google sabe onde você esteve o tempo todo, porque a gente não sai para lugar nenhum sem o celular e ele te acompanha. Então, coisas desse tipo que servem para fazer o que se chama de análise de Big Data, são grandes volumes de dados. A Cambridge Analytica pega isso, combina com uma outra coisa que se chama perfis psicométricos. Perfis psicométricos são modelos de personalidade, enfim, não vale a pena, também nem sei de cabeça, mas não vale a pena ficar detalhando muito, mas são modelos de personalidade em que eles, juntando com o Big Data, fazendo esse cruzamento de dados, eles conseguem fazer uma coisa que é preditiva, é tentar adivinhar o que você vai fazer a seguir. E alegam que acertam em 90 e tantos % dos casos, a partir do cruzamento entre o seu perfil psicométrico e os seus dados demográficos. Com base nisso, eles fizeram tanto a campanha do Brexit, que é a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, que foi votada em plebiscito e ganhou, quanto a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, que também, enfim, ganhou, embora não tenha ganhado no voto popular, mas ganhou suficientes votos no colégio eleitoral para ser eleito presidente. Então, de fato, ganhou. E fizeram isso como? Através de uma coisa chamada microdirecionamento, né? No marketing eles falam microtargeting, que é uma estratégia em que você pega esses perfis. E a campanha do Trump, eles alegam que eles fizeram, acho que se não me engano, 75 mil variações diferentes da mesma mensagem para mandar para assim, uma que vai falar exatamente para você. Se para você um tema sensível é meio ambiente, ele vai dizer que o candidato da oposição é a favor de acabar com a legislação ambiental. Aí se para você o tema sensível é, sei lá, direitos humanos, ele vai dizer que ele quer sair da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Enfim. Não, ou com informações falsas ou verdadeiras, ou descontextualizadas, aí voltando para aquela coisa. Estamos falando de um ecossistema de desinformação que é muito mais do que simplesmente notícia falsificada deliberadamente. Podem ser coisas tiradas de contexto. Eles mandavam, por exemplo, para mulheres em distritos onde o Partido Democrata ganhava e que tinha grande número de mulheres negras, mandavam comentários da Hillary Clinton que ela de fato fez gafes que ela cometeu, falando alguma coisa que afetaria esse eleitorado negro feminino para a pessoa não ir votar, porque como lá o voto é facultativo, a campanha toda era feita nessa intenção de evitar que as pessoas que votam na Hillary fossem votar. Aqui no Brasil, então, aí trazendo um pouco assim, tem um fenômeno internacional acontecendo. Não é que, assim, a Cambridge Analytica realmente é uma empresa que tem, a gente pode fazer vários questionamentos éticos da forma como ela opera. O site da Cambridge, ela faliu, porque foi denunciada, a empresa está em processo de recuperação judicial, não sei exatamente o termo técnico, enfim, na legislação inglesa, mas é uma coisa tipo isso. Porém, o site continua no ar, justamente por isso, porque ela está lá com os interventores, né? Então o site da Cambridge Analytica está no ar. E quem tiver curiosidade de entrar nesse site vai ver que está escrito lá: a missão da Cambridge Analytica é influenciar o comportamento do consumidor ou do eleitor. Ela tem Cambridge Analytica comercial e política. Tem campanhas, né, comerciais para venda de produtos e campanhas políticas. Então está claro como água, o termo que eles usam é esse: influenciar eleições ao redor do mundo. Agora mudou um pouco, não é mais isso, mas
enfim, Coach eleitoral, eles falavam quase um coach. isso, eles se posicionavam assim, inclusive atuaram na eleição na Nigéria, eu acho que, não sei se na Zâmbia, em outro país africano, eles têm essa já no portfólio deles e agora vão colocar o Brasil também, não é mais Cambridge Analytica agora, mas é o Steve Bannon e o Alexander Nixon, que são os caras que fundaram essa empresa e que, ao que tudo indica, estão aqui mesmo apoiando o Bolsonaro. Então, assim, tem um fenômeno internacional de uma guinada à direita, então tem vários fatores também políticos, econômicos, ligados à globalização. Não vamos também reduzir tudo à questão digital, à questão tecnológica, à questão comunicacional. A comunicação é um aspecto importante da vida social, não haja dúvida disso, mas não é o único. Existe, assim, os sociólogos estão estudando isso por um outro viés totalmente diferente, outro ângulo, outra perspectiva totalmente diferente. Os cientistas políticos idem, e são fenômenos internacionais. Agora, puxando um pouco para esse lado da comunicação digital, falando especificamente da questão aí do Trump e do Bolsonaro, as diferenças e semelhanças, as semelhanças a gente está vendo aí quais são, mas as diferenças é que tem algumas especificidades. Então, uma delas é que o Trump, assim, aí os cientistas políticos poderiam falar um pouco melhor sobre isso, eu não sou a melhor pessoa, mas tem essa questão de a democracia, esse modelo da democracia participativa está sendo um pouco já debatido, colocado em xeque, que a extrema-direita está sabendo se utilizar de outros recursos para fazer uma democracia mais direta, tipo, se comunicar diretamente com as suas bases, e que é o que o Trump faz. Ele vai lá, ele governa pelo Twitter, né? A gente pode falar assim, exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso, né? Complementar. E nesse momento a gente tem um candidato que, como está se ausentando dos debates, está usando o tempo inteiro as redes sociais para apelar aos seus eleitores. Exato, é aí que eu quero chegar, exatamente. Então, peraí, que lado que é o microfone aqui? Aí. Então, assim, exatamente, aí que eu quero chegar. Então, o Trump fez a campanha e governa basicamente pelo Twitter. É lógico que ele governa na Casa Branca, tudo bem, existem todo o aparato jurídico legal, o qual ele, obviamente, está afiliado como presidente. Porém, ele se dirige ao eleitorado, enfim, aos cidadãos do país dele pelo Twitter. Só que o Twitter, de novo, assim como o Facebook, embora seja uma plataforma na qual você tem que estar cadastrado, você precisa entrar, etc., mas ela é uma plataforma que é visível por todo mundo, ela é aberta, é semi-aberta. Ela pode ser vista, a gente consegue saber com o que estamos lidando. O Trump põe um tweet lá, mesmo que eu não tenha Twitter, isso alguém dá um print, vai para um jornal, aparece na televisão, a gente fica sabendo que o presidente dos Estados Unidos provocou o presidente da Coreia do Norte através do Twitter. E isso pode ter repercussões para o mundo, pode, sei lá, ter uma guerra, alguma coisa, mas a gente sabe com o que está lidando. Uma especificidade do caso brasileiro é que aqui isso está acontecendo, como o Luciano falou, via WhatsApp, que é uma plataforma, de novo, fechada, uma plataforma criptografada, uma plataforma que até o momento ninguém sabe como monitorar. E aí, lembrando daquele gráfico da polarização, a gente tem duas internets no Brasil. Tem a internet azulzinha e a internet vermelhinha. A internet dos grupos pró-Bolsonaro não é visível pelas pessoas que estão fora desses grupos. A gente faz as bolhas, A gente não enxerga, ela é invisível. Então isso é uma especificidade do caso brasileiro que eu acho que talvez deixe a gente numa rascada um pouco maior. Infelizmente, quer dizer, não tenho aqui uma coisa muito legal para falar, mas eu acho que tem um pouco essa diferença, tá? Mas, de uma certa forma, sim, é importante a gente também entender isso, porque até por essa sensação de impotência, né? Ai, meu Deus, mas eu não consigo fazer nada. Tudo bem, realmente, neste caso agora, neste momento específico, o que a gente tem a fazer é pouco. Não significa que não se deva fazer, a gente tem que continuar fazendo, mas é pouco, porque a gente está navegando aí num mar que é uma onda internacional e que tem corporações por trás, né? Corporações, não necessariamente que temos um complô das corporações, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: as plataformas são criadas por corporações, então você não pode chegar para o WhatsApp e falar: olha só, WhatsApp, você precisa agora fazer alguma coisa para que isso aconteça. É uma empresa que tem uma sede fora do Brasil e sobre a qual você não pode fazer muita coisa e que tem interesse de lucrar com a gente. O WhatsApp ganha dinheiro como, gente? O WhatsApp ganha dinheiro com essa construção de Big Data, com essa construção de um volume gigante de dados. Nós não sabemos exatamente o que é feito com esses dados. Nós não sabemos exatamente como que o Facebook administra
tanto os dados que ele coleta da gente, quanto o próprio algoritmo, o que ele mostra pra gente. A gente também não sabe como funciona o algoritmo do Facebook. Então, e também, de novo, não estou dizendo que é para sair do Facebook, porque eu mesma não saí, eu estou lá. Nós estamos agora aqui transmitindo isso pelo Facebook. O Facebook tem coisas legais. A gente está se conectando com quem está assistindo a gente, com quem ainda vai assistir, porque o programa vai ficar lá disponível. E essa mensagem vai atingir pessoas. Então as conexões que são feitas são conexões importantes, substantivas, reais. Porém, a gente precisa cada vez mais entender, e por isso, assim, até se vocês me permitem fazer aqui uma explicaçãozinha sobre o projeto que eu estou fazendo de educação para mídias, que é um pouco nessa linha, é a gente tentar levar a educação para mídias. As pessoas precisam, de alguma forma, aprender de novo uma nova gramática, uma nova alfabetização para, enfim, transitar num ambiente que é tecnologicamente invisível. A gente não entende o que está por trás, a gente não sabe. A gente fica falando robô, algoritmo, bolha, sem saber o que é cada uma dessas coisas, né? Então, assim, educar para mídias é isso, é tentar levar para escolas, as escolas, que é onde as crianças e os adolescentes passam uma parte do seu tempo, e para empresas, que é onde os adultos passam uma parte do seu tempo. Tentar fazer, através disso, de palestras, de cursos, de capacitação, de consultorias, a gente, enfim, eu estou fazendo esse trabalho junto com duas colegas que são jornalistas, uma delas é psicopedagoga também, e a gente estuda isso há anos, e agora a gente está querendo levar um pouco isso mais à frente. Mas, enfim, desculpa aí o momento propaganda, mas é um pouco passar essa mensagem. Quer dizer, essa sensação de desespero que a gente tem, de angústia, que muita gente que eu conheço está sentindo, porque de repente todas as características piores da tecnologia digital apareceram todas ao mesmo tempo e caíram em cima da nossa cabeça. E aí ficou todo mundo desesperado. Qual é a saída para isso, gente? Tudo tem saída na vida. A gente não pode achar que, então agora estamos aqui num beco sem saída, não. Tudo tem saída e uma delas, sem dúvida, tudo tem que passar pela educação, né, eu acho. Com certeza. É um pouco isso. Agora, você queria que eu falasse das agências? Uma última questão, né, pra gente encerrar. A gente combinou aqui hoje o programa ia até 3 horas. Queria que você falasse um pouco sobre as agências, né, as agências que estão tentando, agências de verificação de notícias. Só uma última. E aproveitando para engatar, eu li um pouco que tentaram fazer uma certa... Marcelo. Oi, gente. Pronto, voltamos. Eles fizeram uma tentativa de controle do WhatsApp, se não me engano foi na Índia. E agora estão tentando ver se fazem esse controle aqui no Brasil também. Só que seria uma coisa de fazer agora. E aí os próprios organizadores do WhatsApp disseram, não, mas assim, em 2 semanas a gente não vai ter como fazer, porque essa mudança ela requer uma série de testes e isso não vai dar tempo de fazer em tempo hábil até as eleições. Então, assim, até para você comentar um pouco essa questão do WhatsApp em termos de mudanças, porque aqui, por exemplo, a gente não tem limite para entrar em grupo, até como o rapaz estava comentando, ele não faz parte do grupo, mas assim, faz uma escolha dele, enfim, outras coisas. Mas a gente, por exemplo, pode criar grupos ilimitadamente, entrar em grupos ilimitadamente e divulgar as notícias também sem nenhum tipo de regulamentação. Até que ponto a gente pode ver isso como algo positivo ou negativo no momento que a gente está vendo e analisando, tá? Então são essas 2 coisas. Não sei se te botei no rabo de foguete, Mônica. Peraí, vamos tentar pegar o microfone. Não, realmente assim, eu não tenho como te dizer o que o WhatsApp poderia ou não fazer. Eu não conheço a tecnologia que está por trás, não sei. De fato, quando você trabalha com tecnologia, tudo tem que ser testado antes, não dá para você implementar uma coisa assim tão rápido. Agora, é isso, sim, na Índia eles já fizeram alguns recursos que são específicos, eu li alguma coisa sobre isso, não posso falar com profundidade, mas sim, existe uma mecânica de funcionamento do WhatsApp que é diferente, que é específica para a Índia. E aí eu não sei, eu não posso dizer se intencionalmente ou acidentalmente, ou se ninguém percebeu, ou se percebeu, mas não fez nada. Eu acho que o WhatsApp, como corporação, talvez não tenha percebido a tempo que ele está sendo usado no Brasil como uma rede social. A gente usa o WhatsApp realmente como rede social, que é um padrão de uso bem diferente. Assim,
Quem conhece gente que mora no exterior pode verificar isso facilmente. Pergunta assim, se eu uso o WhatsApp, eles vão falar só para falar com meus amigos do Brasil. Não é que não se use, existe o WhatsApp nos Estados Unidos e em outros países e eles usam. Mas usam também muita mensagem de texto direto, o Messenger do Facebook, esse negócio de grupo é uma coisa que é uma loucura meio brasileira, assim, quer dizer, na Índia, tem outros países também, mas assim, não é uma coisa que todo mundo usa igual, não é todo mundo que usa o WhatsApp desse jeito. Então o WhatsApp está ficando com uma carinha de rede social no Brasil. Só que é uma rede social, assim, é isso, privativa, que a gente não vê o que circula ali, é uma coisa que... Aí tudo bem, a ferramenta pode, sem dúvida, adotar algumas medidas. A tempo das eleições, acho difícil, porque sim, de fato, qualquer mudança em uma ferramenta tecnológica tem que passar por testes, não dá para pôr uma coisa no ar. A minha pouca experiência, não trabalho com TI, mas trabalhei em comunicação corporativa em parceria com áreas de TI durante muito tempo. E sim, de fato, isso é verdade. Agora, indo então para a questão das agências de checagem, isso é uma coisa legal, assim, para a gente terminar com alguma coisa de ações, né, que a gente pode tomar, para não ficar só nessa coisa desesperada, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Não tem, não posso ser feito. Algumas coisas a gente pode fazer. Então, assim, primeiro, ter algumas pistas sobre o próprio conteúdo. Muita gente aqui falou, eu desconfio pelo próprio conteúdo, eu olho aquilo e acho absurdo. Então, assim, geralmente as notícias falsas, elas são criadas para apelar às emoções das pessoas, porque a emoção é que faz você entrar no modo soldado, né? Você se sente compelido a fazer alguma coisa. Então, elas geralmente têm uma notícia bombástica, uma coisa muito sensacional, né? Ela geralmente diz assim, que isso não vai ser revelado por uma outra fonte da imprensa, isso a Globo não mostra, aquela coisa assim. E isso vai tanto para um lado quanto para o outro. Eu caio. É interessante também, só um parênteses, porque a gente falou com um monte de gente e ninguém aqui cai, né, em fake news. Fake news é um problema disseminado no Brasil, assim, à torta e à direita, mas ninguém com quem a gente conversou foi uma pessoa só que falou. As outras todas não, eu não caio, nunca caí, nunca passei adiante. Uma pessoa parece que falou que recebe... Eu vou dizer pra vocês, eu sou especialista no assunto, de uma certa forma estudo isso, não fake news especificamente, mas cultura digital há 15 anos, trabalho com comunicação digital há 18 anos, eu já caí em fake news, todo mundo já caiu em fake news. Por que não, né? Quer dizer, a gente tem que saber isso. Por quê? Porque ela apela a essa coisa, ela vai entrar nessa vibe assim de, é uma coisa bombástica, isso aí não está sendo ocultado de você por alguma coisa, ela vai apelar para a sua emoção. E vai pegar uma das questões que está em polarização. Ela vai apelar para um ou outro lado polarizado, para justamente te compelir a passar adiante, tá? Então, assim, ferramentas que a gente pode usar. As agências checadoras de fato são uma coisa nova que está chegando no Brasil de 2015 para cá, mais ou menos. Quer dizer, no Brasil é novo, nos Estados Unidos já existe há algumas décadas, 20 anos mais ou menos, que são instituições, organizações que atuam complementarmente aos meios de comunicação. Elas verificam as declarações, as checagens de fatos é basicamente quem vai procurar as informações de fontes oficiais para ver se aquilo tem comprovação ou não. Então vai pegar o que um político fala e vai dizer se o que ele disse é verdade ou não. Enfim, meio que vai na coisa da fonte oficial. Tem também a verificação. Verificação pega mais as coisas que circulam na rede de maneira geral. Muita coisa que não é de fonte oficial, mas que a agência verificadora também vai lá fazer esse papel. Aqui no Brasil elas começaram como checadoras de fato, mas acaba que na prática elas estão fazendo muita verificação, porque a gente não está mais dependendo da mídia tradicional para ter que lidar com esse problema. O problema está saindo dessa esfera da notícia ou da fonte oficial, né? Então as checadoras também estão meio que verificando. As três mais, assim, destaque, mais conhecidas, mas estão fazendo um trabalho mais reconhecido, são o projeto Truco da agência pública, a agência Lupa e a agência Autofato. Todas elas, vocês procurando aí no Google, encontrar facilmente, todas elas são muito respeitadas, muito consideradas, e fazem um trabalho muito interessante, elas fazem esse
assim, as etiquetas mudam, mas alguma coisa tipo assim, verdadeiro, impreciso, impossível de verificar, falso, elas vão dando uma gradação, tá? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, por etiquetas você consegue ver o que aquele conteúdo é, se ele realmente foi verificado ou não. E na linha assim, de iniciativas mais independentes tem o boatos.org, que das pessoas que a gente conversou aqui mencionou, que é uma iniciativa super legal, tocada por um jornalista de Brasília, assim, independente. Ele hoje tem uma pessoa trabalhando com ele, mas é meio que coisa ali deles mesmo, é uma iniciativa própria. Não é assim institucionalizada, né, que eu quero dizer, mas super também bem reputada, muito assim, uma fonte válida pra gente procurar. Tá na dúvida, entra lá no boatos.org e dá uma olhada. E o cara que foi pioneiro nisso no Brasil, que eu não vou lembrar o nome dele agora, é um analista de sistemas que criou o site E-Farsas, E-Farsas, que também desmascara as farsas da internet. Ele é analista de sistemas, ele nem é profissional de comunicação, mas ele faz um trabalho super legal desde 2001, um cara que está aí desde que a internet era mato, tudo isso aqui era capinha, a gente foi capinar e tal, ele já estava lá fazendo e também tem muita credibilidade. Então, assim, são fontes, são maneiras da gente, assim, se a gente ficar na dúvida, onde que eu posso procurar? Então, esses são os caminhos. Algumas dessas plataformas, Aos Fatos, por exemplo, tem um serviço de WhatsApp que eu assino. Você adiciona o telefone da Aos Fatos na sua agenda, você manda uma mensagenzinha, quero receber o conteúdo, e eles começam a te mandar desmentidos. Inclusive, como assim também eu não participo de muitos grupos desses gigantes, eu não participo de nenhum grupo desses imensos, e os meus grupos são geralmente de pessoas que eu conheço mesmo, amigos, família, então eu não recebo muita coisa, tanta fake news assim, mas eu recebo muitos desmentidos da Aos Fatos. E aí eu fico enlouquecida, que eu falo, gente, como assim estão desmentindo uma coisa tão absurda, mas se estão desmentindo é porque circulou. Então na verdade é muito mais uma forma de eu ficar sabendo qual é a fake news que está circulando do que saber se é ou não fake news. Mas isso pra mim, né, que tem esse perfil de navegação um pouco específico. Mas pra quem está em muito grupo e fica às vezes na dúvida e não tem aquele material para mandar, assinar o serviço da Aos Fatos é legal, porque você recebe no seu WhatsApp e você já encaminha dali mesmo para alguém que de repente está compartilhando uma notícia que você já viu a verificação. Então é uma coisa legal. Só terminando o que você falou do WhatsApp, agora eu acabei de me lembrar de uma coisa, que o WhatsApp, ele, no Brasil, existe uma coisa também que é particular do Brasil e que não é exatamente culpa, entre aspas, do WhatsApp, que é o seguinte, as operadoras de celular começam a fazer planos, pacotes, em que o WhatsApp e Facebook são gratuitos, você navega à vontade sem gastar o seu pacote de dados. Então, clicar num link, Aos Fatos da vida, por exemplo, ela vai te mandar lá, essa checamos e é falso, mas ela vai te dar um link para você entrar no site e ler a reportagem completa, né, sobre a explicação do porquê que aquilo é falso. Só que as pessoas não clicam em link, porque se clicar em link vai consumir o pacote de dados, vai sair do plano grátis. Então isso é uma outra questão. O WhatsApp e o Facebook viraram, enquanto na verdade no mundo todo o perfil de navegação dessas plataformas seria você a partir dali agregar algumas informações, mas sair delas para ler em jornais, em outras fontes, aqui você acaba ficando só lá, você não sai de lá. Não lê a notícia completa, você não clica no link porque isso vai te fazer gastar dinheiro e ninguém está com dinheiro sobrando. Então você fica no WhatsApp que o seu pacote de dados te permite, né? Sem gastar nada. É uma outra característica também, né? E é uma coisa para a gente pensar outras formas até de combater. Não adianta ficar mandando link. Você tem que mandar um texto curto, uma imagem completa, uma informação completa, escrever de uma forma mais objetiva, mais direta. Quando você for confrontar alguém educadamente, sem voltar para o viés da intolerância lá que a gente falou, falar de uma maneira educada, mas objetivamente, curto, sem precisar de muitos links, porque ninguém vai clicar em link nenhum, porque o pacote de dados da pessoa de repente não permite isso. Enfim, são muitos assuntos. A gente podia ficar aqui, mas eu já estou até cansada de ficar em pé, de tanto que a gente falou. Pois é, muita coisa. A gente continuar a conversa depois em outros momentos, porque é muito assunto, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, Mônica, pela sua participação. Foi ótimo. Acho que esse formato aí foi muito legal. E é isso, obrigado a todos por nos acompanharem mais uma vez.
Eu recebi aqui uma mensagem dizendo que o filho do Bolsonaro foi limado do Zap, do WhatsApp. Não sei se é verdade, pode ser mentira. Ele pode usar um outro aparelho também, mas enfim, é simbólico, né? É bastante simbólico isso. Também chegou aqui pra gente que o Haddad estaria ali ao lado, na Carioca. Por pouco que o Haddad não faz uma participação especial aqui no programa. Mas ele está convidado a assistir. Está convidado a assistir. Tá ele, convidado. como todo mundo, estão convidados a assistir. O programa fica armazenado na nossa página. Então, quem está nos assistindo, compartilhe, espalhe para os amigos. O que você viu aqui, você não vai ver na Rede Globo. Isso não é fake news, não é um argumento de fake news. É verdade, a gente está aqui. Isso a Globo não mostra mesmo. Não. A gente está aqui de verdade. E é isso. Um abraço para todos. Daqui a 2 semanas estamos de volta. Mais uma vez, obrigado a Mônica. Foi um prazer. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Tá? Um abraço, obrigado pela nossa equipe, Lu, Mel, Beatriz. E a Bia continua, e a conversa continua ali, ó. Se chamasse, ela continuaria na conversa. Um beijo para todos. Até a próxima. Oi. Tchau, gente.